Filtros de transformismo. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual e traçando-se-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista. Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda, como filtros de transformismo, não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida, em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos outros que passariam a coexistir com os elementos em ascensão, qual acontece ainda hoje, quando observamos ao lado da inteligência humana relativamente aprimorada, plantas e vermes que já existiam no pré-câmbrico inferior. Os tecidos germinais sofrem por milhares de anos provas continuadas para que se lhes possa aferir o valor e se lhes apure o adestramento. Formas monstruosas aparecem e desaparecem desde os anelídeos aos animais de grande porte, por séculos e séculos, até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Entre as que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos. Os cromossomas permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. O que isso aqui quer dizer para nós? Filtros de transformismo. O que ele está falando aqui? De qual transformismo que ele está falando? Hã? Ele está falando da evolução do princípio, tanto espiritual quanto físico, a questão do genético. Lembra lá daquela questão, né, de Leon Denis? O espírito dorme na pedra, sonha no vegetal ou na planta, né? Se movimenta no animal e desperta, acorda, né? Acorda no céu. E acorda no céu. Desperta no homem. Desperta no homem. Quando ele fala isso aqui, o que ele está dizendo para nós? Do processo evolutivo do princípio inteligente. Tá? Então, o que aqui o André Luiz vem falando? Do processo de transformismo em cada uma das fases que o princípio inteligente ele vai se desenvolvendo. Então, em cada uma dessas fases aqui, nós vamos encontrar o princípio inteligente dormindo, latente, no processo evolutivo. A vida se desenvolvendo e caminhando até o espírito despertar no ser humano. Tá? Despertar como inteligência, seguindo a sua carreira evolutiva, do átomo ao arcanjo, né? E esse livro,
ele é assim, deve ser da leitura nossa, é do Leon Denis também. Sugestão de leitura, tá? Do átomo ao arcanjo. O que ele traça aqui? A trajetória, a mesma trajetória, tá? Do espírito até chegar na angelitude. Nós provimos do átomo. Lembra do fluido cósmico universal? Né? Do fluido cósmico universal. Então, tudo nasce de um princípio, de uma energia que nós conhecemos hoje, vamos falar dela atômica. Então, tudo provém dali. Nós vamos nos transformando, toda a matéria se transforma dali, toda a matéria vai se aglutinando, se transformando, e esse é o processo de transformismo, né? Então, desde esse processo que começa aqui, até chegar aqui, o que o André Luiz nos fala? Que essa matéria, tanto o físico quanto o espiritual, vai se aprimorando, se transformando, de etapa em etapa. Em alguns momentos, nascendo criaturas monstruosas para nós, né? Mas são processos físicos em evolução, que também vão se aprimorar. Claro isso? O texto, tá? Então, ele fala aqui que os tecidos germinais sofrem por milhares de anos provas continuadas para que se lhes possa aferir o valor. Esse lhes apure o adestramento. O André Luiz não nos fala que o princípio inteligente domestica as células no decorrer dos milênios. Tudo na natureza sofre um processo de adestramento. Tudo. E nós não estamos no princípio de aferição de nossos valores também? Não estamos sofrendo provas continuadas para aferir nossos valores? Então, muitas vezes, aquilo que nós chamamos de prova-sofrimento, na verdade, não são prova-sofrimento. São experiências, milhares de provas como experiências para nos aferir valor. Quais valores? Quais valores que nós estamos aferindo nessa existência, por exemplo? Seriam os morais? Morais? Valores morais. E que são esses valores morais que nós estamos aí aferindo? A prática do bem, da caridade, do amor. São os nossos valores, né? Os valores ensinados pelo Cristo. É exatamente isso, são os valores. E quais os valores que Jesus veio nos ensinar? É isso que a gente precisa se apropriar. Por que nós estudamos Jesus? Né? Por que nós aprofundamos em Jesus? Por que nós vemos em detalhes a sua conduta diária? Porque Ele nos traz valores diários do nosso comportamento, do nosso modo de vir, do nosso modo de ser, que a gente precisa começar a incorporar. E às vezes a gente não consegue, normalmente não, né? Mas não estamos aferindo todos os dias em provas contínuas, em situações, porque as provas de que falo são as situações que nos coloca a que nós possamos exercitar tudo isso. E tira a gente da área de conforto que a gente fica, né? É isso aí. A todo momento nós somos tirados da nossa área de conforto. E não só numa existência, como de existência para existência. Lembra aquele dia que a gente fez traçar daquela escada? Né? Então a gente vai, quando a gente está aqui, a gente está na zona de conforto, né, Terezinha? Aqui, de repente sobe um degrau. Esse degrau que está na vertical, esse é o momento da aferição, são as provas que nós passamos. Como que são essas provas?
Como são elas no cotidiano? Vamos trazer para a nossa vida pessoal, como que são essas provas que nós passamos? Decepções, sofrimento, convívio em família. Convívio em família, decepção, sofrimento. O sofrimento, ele é uma consequência, né? A decepção também é uma consequência, é o resultado, é um efeito, né? Então, quando nós falamos de sentimento, o sentimento é o efeito de alguma coisa. Então, por exemplo, nós passamos a um conflito em família. E quando tá tudo bem, se acomoda. Aí você fica tranquilo, né? De repente surge ali algum atrito, alguma coisa que te faça sofrer para você sair dessa zona de conforto, né? E quando isso acontece, Terezinha, como que nós saímos dessa situação? Por exemplo, aconteceu um conflito familiar, um problema que eu tive que... foi um embate, né? Eu tive que naquele momento ter um jogo de cintura, ou eu tive que calar um momento, ou eu tive que não revidar uma ofensa, eu tive que repensar, ter uma compreensão a mais, aquilo me deixou, mas eu fui trabalhando, aí eu fiz um esforço. Como é que eu saio dessa situação assim? De que forma? Na oração, mas de que forma? Como que eu me transformo? Que resultado sai? Eu vou fazer a pergunta de novo, né? Em que resultado que eu me transformo? Perdoando, aceitando. Essa é a atitude de, mas talvez eu não esteja fazendo a pergunta correta. Fortalecido, no caso. Fortalecido. Vocês notaram que cada vez que nós saímos de uma situação de embate, nós saímos mais fortes? O valor que a Terezinha falou. Isso é valor. Então, a cada momento que eu saio, eu sou tirada da minha zona de conforto. A cada momento que eu sofro uma intempérie, vai sair da minha zona. Mas tem um esforço também, porque se você não fizer, você não sai. Aí, onde é que Aí desequilibra queda, e não consegue, né? Sozinho não. E olha, Estagnação. Osmar, que extraordinário isso que você está dizendo. Essa frase está no Evangelho. Deus não nos reconhece pela virtude que não possuímos, mas pelo esforço que fazemos para vencer as más tendências. É isso aqui que vocês estão falando. Roberto, eu costumo falar muito da música. Falo assim que a criança, é importante a criança aprender música desde pequenininho, porque é uma preparação para a vida adulta. Porque a música você vai aprender, música não é fácil aprender, é muito difícil, né? E assim, você consegue superar um obstáculo, vem um outro maior na música. E vem um outro maior. Então você sempre está superando, você sempre está se preparando para alguma coisa maior. E aí, aquela criança que estuda música durante a fase de criança, às vezes ela nem vai se tornar um músico, nem quer ir para esse lado, mas ela já está preparada para a vida, porque ela vai ver que a vida é igual estudar música. Tem um obstáculo, aí ela aprende aquele obstáculo, ela vai para o outro, e assim ela vai indo, vencendo os obstáculos da vida, e ela não... É difícil você ver um aluno de música tentar um suicídio e por esse lado, porque ele já aprendeu a superar os obstáculos. E essa é a proposta da vida. Então, quando você fala em esforço, essa é a proposta. Vocês já viram superar obstáculos sem esforço? Claro que não. Porque o esforço é uma atitude minha. Eu vou esperar o outro ser bonzinho comigo, ser educado comigo, né? Eu vou esperar o outro me amar. Eu vou esperar o outro me compreender, o outro ser condescendente. Não. Mas a atitude que eu tomo diante dessas situações é que me dá um valor.
E é uma coisa interessante, né? Assim, interessante não, mas belíssima. Eu não me lembro em qual obra do Emmanuel que ele faz essa citação, que às vezes eu não guardo obras, mas ele diz assim que a altura do espírito ele é reconhecida pela sua capacidade de sentimento. O sentimento define a altura espiritual de cada ser. E o que é esse sentimento? É a forma como eu lido com as intempéries do caminho. Porque o sentimento é um resultado do esforço, do exercício que eu fiz dentro de mim para ter valor. E quando você descobre o seu valor, ninguém te tira ele mais. Não é verdade? Quando você sabe o valor que você tem, quem é você como alma, como espírito encarnado na Terra, que você veio, o que você tem dentro de você, ninguém mais te tira esse valor. Não foi isso com Jesus? Quem que quando descobre que você consegue, através do teu esforço, uma transformação moral maior, capaz muitas vezes de superar um tropeço, né? Mas a gente é tentado diariamente, né? Você vê que Jesus já era assim, né? Passava por isso constantemente. Né? Constantemente. Constantemente. E é uma coisa interessante, gente, porque assim, dentro desse aspecto, Jesus, né, se tem notícias de que ele andava descalço e não tinha nada na cabeça, né, que era comum, na verdade, naquela época, dos hebreus andar de sandálias ou ter pelo menos um turbante ou algum lenço na cabeça, qualquer coisa assim, né. E Jesus andava sem nada na cabeça e as pessoas riam dele por isso. Sabe? Riam de deboche mesmo, porque ele andava descalço, né? E porque ele não levava nada na cabeça. Então as pessoas riam dele. Isso afetava Jesus? Não. Por que não afetava Jesus? Porque isso era insignificante para ele, o propósito dele era outro, é a humanidade, ajudar a humanidade a vencer os problemas da época, né, a incredulidade, aquela ganância, né, matando por dinheiro, por poder. E isso é um hábito, um costume, né? As pessoas superiores estão acima disso, Entendeu? O valor coloca-nos acima das puerilidades da Terra. Porque ainda hoje a gente sofre, principalmente na família, se acontece alguma coisa, você fica preocupado que os outros vão falar, o que eles vão achar de você, da sua família, do seu filho, a conduta do seu filho, o que ele fez, o que ele deixou fazer. Essa é a nossa preocupação ainda. E quando nós sabemos o valor, quando nós conhecemos como alma e começamos a entender e compreender como alma, isso perde todo o sentido. O julgamento terreno perde todo o sentido. Não é? Tudo. E nós começamos então a enxergar um ao outro como alma imortal. Às vezes eu falo isso, né, para as pessoas, quando acontece uma mudança, por exemplo, na família, né, às vezes a pessoa descobre ali que o filho está usando droga, ou que o filho é homossexual, ou que a filha é homossexual, as pessoas se tomam tudo assim. Aí eu digo assim, mas a pessoa até ontem não é maravilhosa? Até antes de você descobrir, não é uma excelente pessoa? Não é um excelente filho? Né? O que é que mudou agora? A pessoa continua sendo maravilhosa. Então, por que nós estamos tirando o valor da pessoa? Continua sendo maravilhosa. Né? Então, isso a gente precisa ter esse valor. Eu não tiro o valor do ser humano, porque ele é conquistado. Então, eu dou valor às pessoas. E continua sendo pessoa maravilhosa, filho excelente, tudo normal. Só porque distanciou de um padrão que a gente tem,
Mas e almas? Eu estou pensando como alma. Suspende os corpos, se encontra fora do corpo físico para ver quem é a pessoa. A gente vai estranhar, porque a pessoa fora do corpo é outra fisionomia, muitas vezes, né? E muitas pessoas que nós vemos, às vezes, no corpo, nós não vamos entrar nesses detalhes, porque tem variações desses aspectos, né? Então, nós estamos falando aqui da questão do corpo físico e corpo espiritual ser diferente, tá? Então, nós vamos encontrar muitas pessoas que estão fisicamente encarnadas num homem e na mulher e espiritualmente ou perispiritualmente a sua feição é o contrário, né? Então, são as almas que estão reencarnando em corpos diferentes, às vezes pela primeira vez. Então, isso dá toda uma diferenciação hormonal, né? Ele vem com uma carga hormonal do passado feminina, e isso reflete no corpo masculino, como o inverso também acontece. Nós não estamos falando aqui das abominações, das depravações, dos costumes, dos hábitos, modismos, tá? Não estamos falando aqui a respeito disso, porque nós vamos encontrar na sociedade muitos modismos e muitas depravações, que são outras coisas. Nós estamos falando aqui, e mesmo assim não temos que julgar nossos irmãos, né? Nós precisamos pensar como espíritos imortais, e como Jesus olha a cada um e deixa com paciência cada um a seu tempo evoluir. Nós estamos falando aqui das almas que renascem em situações trocadas. Suspendendo os corpos, nós vamos encontrar com elas fora do corpo no seu estado normal. E aí? Né? Como nós vamos repudiar? Então, isso é olhar como alma, como espírito. E nós precisamos começar a aprender a olhar como espírito, né? E aí a gente deixa de fazer os julgamentos, porque é um grande defeito que a gente tem de julgar. Já olha uma coisa e julga mentalmente, né? Não precisa nem falar às vezes. Por que será que a gente é assim, né? Tão crítico. Por mais que a gente se policie. Por que será que a gente é assim? Uma boa pergunta da Neuza. Por que será que nós somos assim ainda? Nós trazemos muito uma coisa que a Joana de Andes chama de atavismos. E atavismo é ainda os nossos costumes nesse processo evolutivo, processo de hábitos culturais, né? São hábitos que nós temos no processo evolutivo que nós ainda não conseguimos deixar passar. Por exemplo, do atavismo religioso, né? Nós vimos de um aspecto da religião pecado, né? Tudo é pecado. Então, a sexualidade, né, ao longo dos séculos, ela foi tida como um pecado, né? E a gente está ainda nessa situação, nós não conseguimos ver ainda a sexualidade dentro daquele processo aqui evolutivo. E olha o que o André Luiz nos fala aqui, né? Os cromossomas permanecem vamos no seguinte, né? No anterior, entre as que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos, tá? Então, isso aqui, olha, o parentesco através dos milênios. Os cromossomas permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Então, nós vamos ainda aprender muito a respeito desses centros sagrados da sexualidade em desenvolvimento contínuo, que está saindo desde esse estado, né, aqui primário,
até chegar à angelitude. E nós não vamos perder esses centros sagrados, eles vão se aprimorar na criação. E tudo isso se encadeia na criação. Então nós vamos perdendo essa coisa de impureza que nós vemos a sexualidade, porque ele não é impuro, né? De modo algum. Então nós não estamos vendo isso desde o começo dessa obra? A beleza desse desenvolvimento? Estamos vendo desde o começo a beleza desse desenvolvimento. Quanto é sublime, quanto que os engenheiros celestes trabalham no aprimoramento. Nós somos hoje isso aí. Se não tivesse esses centros genésicos, nós não estaríamos aqui. De maneira ainda éramos amebas. Entenderam aqui a colocação da Neuza? Se não houvesse o sistema reprodutor na Terra, e se isso não fosse criado, não teríamos saído da ameba. E tudo aconteceu por causa do processo reprodutor. Tá? Tudo certo? Eu só estou vendo vocês fazerem assim, você está tudo entendendo, né? Tudo entendido? É? Eu só vejo as cabeças fazerem assim, ó. Né? A Maria Ângela fazendo a única coisa boa que não tem prova, né? Mas esse conhecimento, daqui 2 anos, se a gente voltar nesse coisa, gente, nós vamos ver outras coisas aqui dentro, outras palavras, outras fases, outra visão. É como ler o Evangelho, né? Cada vez que a gente lê o Evangelho, você tem um entendimento diferente, é fantástico. Sempre, sempre, sempre. É um negócio crescente, né? Quanto mais a gente amplia o conhecimento, mais rico fica, né? Mais rico. Então podemos passar para descendência e seleção?